Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Acesso 365. É isso aí. Nosso mergulho diário na Palavra de Deus para fortalecer a fé e a caminhada cristã. Uma alegria estar aqui de novo. Hoje, 23 de janeiro de 2025, no nosso episódio de número 23. Olha só que legal. Vamos juntos explorar as Escrituras e descobrir como elas se conectam com a nossa vida. Preparados? Espero que sim. As leituras de hoje nos convidam a uma profunda reflexão sobre a justiça de Deus e o poder do perdão. É verdade. De um lado, em Mateus 27, testemunhamos o julgamento e a condenação de Jesus. E do outro, lá em Gênesis 37, 38, encontramos a história de José traído por seus próprios irmãos. Às vezes a gente se pergunta, o que esses relatos tão diferentes têm a ver um com o outro? Pois é. Mas, acredite, a conexão é surpreendente. É mesmo. Ambas as histórias revelam como Deus, em sua infinita sabedoria, usa até mesmo as situações mais difíceis para realizar seus planos de redenção. E essa conexão fica ainda mais evidente quando a gente analisa as reflexões que preparamos sobre esses trechos. Sem dúvida. Em Mateus 27, por exemplo, somos confrontados com o perigo de ignorarmos a gravidade do pecado. É verdade. Vemos Judas atormentado pelo remorso tentando devolver as moedas da traição. É. Mas a reação dos líderes religiosos é de uma frieza chocante. Sim. Eles simplesmente lavam as mãos como se dissessem: o problema é seu. É de partir o coração imaginar Judas completamente desesperado, tentando se livrar do peso da culpa. E o texto bíblico descreve essa cena de forma tão vívida. Que bom. Então Judas, o que o traíra, vendo que, fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo, piquei traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram, que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Mateus 27, 3-5. Pesado, né? Essa passagem nos faz questionar. Será que às vezes também tentamos ignorar o peso dos nossos erros em vez de buscarmos o perdão de Deus? Exatamente. E a história de Judas também nos alerta para o poder devastador da inveja. Foi esse sentimento que o levou a trair Jesus. E essa é uma reflexão que podemos trazer para a nossa própria vida. O que a inveja pode estar nos levando a fazer. Como ela tem afetado nossos relacionamentos, nossas decisões. É uma pergunta importante. Sem dúvida. E essa análise precisa ser feita com muita atenção, porque assim como a multidão foi manipulada a pedir libertação de Barrabás em vez de Jesus, nós também podemos ser influenciados por pressões externas a tomar decisões que nos afastam de Deus. Verdade. Lembra das palavras do povo? "Qual sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos." Mateus 27:25. Uma declaração tão forte que revela como o pecado pode nos cegar a ponto de não reconhecermos a verdade e fazemos escolhas com consequências que jamais imaginaríamos. É por isso que o tema central das nossas reflexões de hoje, o sangue do justo, é tão importante. É verdade. Ele nos leva a confrontar uma realidade perturbadora. Todos os envolvidos na condenação de Jesus sabiam que ele é inocente. É mesmo. Judas, os líderes religiosos Pilatos, a própria esposa de Pilatos e até mesmo a multidão, todos tinham em seus corações a certeza da inocência de Jesus. E essa constatação me deixa ainda mais impactado ao ler os relatos de Mateus 27, onde cada personagem, à sua maneira, demonstra essa percepção mesmo que de forma silenciosa. É verdade. É como se, no fundo, todos soubessem que estavam cometendo uma grande injustiça. Mas então por que agiram daquela forma? É aí que entra uma lição fundamental. Uau. Saber da justiça de Jesus não é o mesmo que ter discernimento espiritual. É interessante. E essa diferença é crucial. É como se eles tivessem uma vaga noção de quem Jesus era, mas não compreendiam o verdadeiro significado da sua presença, da sua mensagem. E essa distinção fica ainda mais clara em Atos 3, 13-18, quando Pedro, ao pregar para a multidão, diz, "E agora, irmãos, eu sei que fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado que o Cristo havia de padecer." Eles sabiam, mas não conseguiam enxergar a verdade espiritual por trás de tudo aquilo. E é nesse ponto que a beleza e o poder do sangue de Jesus, o justo derramado por nós, se revelam em toda a sua plenitude. É no sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, que encontramos a verdadeira redenção. Sim. A libertação do peso do pecado, a purificação da nossa consciência e a promessa de uma vida nova. E não para por aí. Verdade. O sangue de Jesus nos garante o acolhimento na família de Deus, nos dá acesso livre ao Pai e nos assegura a vida eterna. Que maravilha. Diante de tudo isso, uma pergunta crucial ecoa em nossos corações e ela surge do próprio texto de Mateus 27:24. Como podemos evitar que o sangue do justo caia sobre nós? A resposta, meu amigo, está em uma decisão.
A decisão de nos entregarmos a Cristo, de reconhecermos o seu sacrifício como o único caminho para a salvação, de vivemos em constante busca da sua vontade. E essa decisão, essa entrega nos impulsiona a ir além a buscar um conhecimento mais profundo da palavra de Deus, a mergulhar nas escrituras e extrair delas os ensinamentos que nos guiam e nos moldam a cada dia. E para nos auxiliar nessa jornada, ou você tem acesso, oferece ferramentas e recursos incríveis. Isso. Planos de leitura, reflexões, mensagens inspiradoras. Legal, né? Tudo para fortalecer a nossa fé e aprofundar nosso relacionamento com Deus. E para que você possa aproveitar ao máximo esses recursos, continue acompanhando nossos episódios diários aqui no Acesso 365. Deixe o seu like se a mensagem de hoje tocou seu coração. E falando em mergulho, o Você Tem Acesso trouxe uma reflexão que aprofunda ainda mais essa questão do sangue de Jesus. Legal. A ênfase é em não desprezarmos o poder do seu sacrifício. Sim. E a análise parte de Mateus 27, versículos 22 a 25. Você se lembra da cena em que Pilatos lava as mãos diante da multidão, declarando: estou inocente do sangue deste justo. Considerai-os. Sim, me lembro bem. Aquela cena é muito forte. E logo em seguida, a multidão clama pela crucificação de Jesus mesmo, sabendo que ele era inocente. É como se dissessem que o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Pois é. Me impressiona a cegueira espiritual que o pecado causa. Essa cegueira é o ponto central dessa reflexão. Como o pecado pode nos cegar a ponto de não reconhecermos a justiça de Cristo. É mesmo. O mais intrigante é que, como vimos, todos ali sabiam que Jesus era o justo. É impressionante como o texto bíblico destaca isso, não é? Judas, tomado pelo remorso, reconhece seu erro ao dizer: piquei traindo sangue inocente. Verdade. Os líderes religiosos, mesmo diante da evidência da inocência de Jesus, optam por ignorá-la. E Pilatos, abalado pelos fatos e pela mensagem de sua esposa, tenta se esquivar da culpa, mas acaba cedendo à pressão da multidão. É um retrato da nossa fragilidade humana diante da força do pecado. Mas a reflexão nos leva além, mostrando que o sangue de Jesus, o justo, é o que nos liberta dessa cegueira. Nos purifica e nos dá uma nova vida. Verdade. E para ilustrar essa verdade, somos guiados a vários textos que revelam os benefícios de aceitarmos o sacrifício de Cristo. E esses textos são verdadeiros tesouros. Em Romanos 3:23-26, por exemplo, encontramos a afirmação de que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. É no sangue de Jesus que encontramos perdão e justificação diante de Deus, você não acha? Sem dúvida. É como se o sangue de Jesus fosse um filtro purificando nossas vidas e nos aproximando de Deus. E a libertação do poder do pecado também é uma realidade para aqueles que se rendem a Cristo. Apocalipse 1:5-6 diz que Jesus nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Sim. É uma declaração poderosa, imagine só. Lavados, purificados e elevados a uma posição de honra e privilégio. Que promessa libertadora! E falando em purificação, não podemos esquecer a transformação que o sangue de Jesus opera em nossa consciência. Hebreus 9:13 e 14 nos garante. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. É como se, a partir do momento em que aceitamos o sacrifício de Jesus, um peso enorme fosse retirado dos nossos ombros. É como se tivéssemos um recomeço com a consciência limpa e a liberdade para vivermos de acordo com a vontade de Deus. E essa nova vida é marcada por uma transformação radical. Em 1 Pedro 1:17-19, somos convocados a andar em temor durante a nossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Ou seja, não se trata de uma mudança superficial, mas de uma completa renovação interior. É deixar para trás os velhos hábitos, as antigas maneiras de pensar e agir, e nos entregarmos completamente à direção de Deus. E essa nova vida nos traz um benefício incrível, o acolhimento na família de Deus. Em Efésios 2:11 e 13, lemos que, agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Ser aceito na família de Deus, ter um pai amoroso que cuida de nós, é algo que me emociona profundamente. É realmente comovente. E com essa nova identidade temos acesso livre ao Pai, como descrito em Hebreus 10:19 e 23. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. É como se tivéssemos um passe livre para nos aproximar de Deus a qualquer hora, em qualquer lugar, com a certeza de que seremos ouvidos e acolhidos. Que privilégio! E para coroar tudo isso, a promessa da vida eterna se torna uma realidade para aqueles que creem em Jesus e o aceitam como Senhor e Salvador. Em João 6:53 e 56, Jesus declara: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia.
Saber que a morte não é o fim, mas o início de uma nova vida ao lado de Deus é uma esperança que nos impulsiona a seguir em frente mesmo diante das dificuldades. É uma certeza que nos enche de paz e alegria. E diante de tudo isso, a reflexão nos confronta com uma pergunta fundamental: como o sangue do justo não cai sobre nós? E a resposta, como vimos, está em escolher a Cristo, decidir por Ele e reconhecer o seu sacrifício como o único caminho para a salvação. Essa escolha nos leva a uma mudança de vida radical, nos impulsiona a buscar um relacionamento íntimo com Deus e a viver de acordo com a sua vontade. E para nos ajudar nesse processo, o apóstolo Pedro, em Atos 3.17 e 21, nos apresenta 7 passos essenciais para vivermos à luz do sacrifício de Cristo. Esses passos são como um mapa nos guiando pela estrada da fé e nos ajudando a compreender o significado prático do sangue de Jesus em nossas vidas. O primeiro passo é compreender o Evangelho, a mensagem central da fé cristã, que nos revela o amor de Deus por nós e o seu plano de salvação por meio de Jesus Cristo. É o ponto de partida, a base sobre a qual construímos nossa fé. Em seguida, somos chamados ao arrependimento, um ato de reconhecimento dos nossos erros e de quebra com o pecado. É reconhecer que precisamos da misericórdia de Deus e que só Ele pode nos perdoar e nos purificar. E esse arrependimento nos conduz à conversão, uma mudança radical de direção em nossas vidas, marcada por um desejo sincero de seguir a Cristo e viver de acordo com sua vontade. É um recomeço, um novo capítulo em nossa história. O quarto passo é descansar na presença do Senhor, cultivando um relacionamento íntimo com Deus por meio da oração, da leitura da Bíblia e da comunhão com outros cristãos. É buscar a Deus em todos os momentos, compartilhar com Ele nossas alegrias e tristezas e nos fortalecer na sua presença. É nesse relacionamento que encontramos a paz, a força e a direção que precisamos para enfrentar os desafios da vida. É como ter um amigo fiel sempre ao nosso lado, pronto para nos ajudar e nos consolar. E essa confiança em Deus nos leva ao quinto passo: saber que Ele está no controle de todas as coisas. Mesmo em meio às dificuldades, podemos ter a certeza de que Deus está no comando, trabalhando em nosso favor e cumprindo os seus propósitos em nossas vidas. É uma certeza que nos liberta da ansiedade e do medo e nos permite descansar em seus braços. É como entregar o volante da nossa vida para Deus, sabendo que Ele nos conduzirá pelo melhor caminho, mesmo que não entendamos os seus planos. O sexto passo nos convida a ter a expectativa correta da vinda de Cristo, vivendo em santidade e preparando os nossos corações para o grande dia do seu retorno. É viver com os olhos fixos no céu, aguardando ansiosamente o dia em que estaremos face a face com o nosso Salvador. É viver com a consciência de que estamos neste mundo, mas não somos deste mundo, e que a nossa verdadeira pátria está nos céus. E por fim, o sétimo passo nos encoraja a confiar na palavra de Deus, a Bíblia, como guia infalível para a nossa fé e prática. É na Bíblia que encontramos a verdade, a orientação e a inspiração que precisamos para viver uma vida agradável a Deus e alcançar a plenitude em Cristo. Esses 7 passos nos mostram que a vida cristã é um processo constante de aprendizado e transformação. Não se trata apenas de conhecer a história de Jesus, mas de viver de acordo com os seus ensinamentos, buscando a cada dia nos aproximar mais de Deus e refletir o seu amor em nossas ações. É como uma escalada. A cada passo que damos, nos aproximamos um pouco mais do topo da plenitude em Cristo. E o Você Tem Acesso nos oferece as ferramentas e o apoio que precisamos para continuar essa jornada. Com certeza. Através dos planos de leitura, das reflexões diárias, das mensagens inspiradoras, somos encorajados a mergulhar na palavra de Deus de forma prática e transformadora. E para você que deseja se conectar com essa riqueza de recursos, o convite está de pé. Fique ligado no próximo episódio do Acesso 365, que vai ao ar amanhã. E se a mensagem de hoje tocou seu coração, compartilhe este episódio com seus amigos familiares nos grupos da sua igreja. Vamos juntos espalhar a mensagem do Evangelho e abençoar mais vidas. Deixe também o seu comentário contando de onde você está nos ouvindo e o que mais te tocou na conversa de hoje. A sua participação é muito importante para nós. Para não perder nenhum episódio do Acesso 365, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim você fica por dentro de todas as nossas novidades. Desejamos a todos um excelente final de semana cheio da paz e do amor de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. Ele te conduz e governe a sua vida porque você tem acesso.